Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre tecido conjuntivo, mas antes de mais nada é importante falar ou salientar que esse conteúdo se refere a um conteúdo de graduação e por isso a gente vai começar uma aula um pouco mais completa, muito embora ainda se tenha muito o que falar, mas é uma aula a nível de introdução, graduação. Então o conteúdo vai ser muito mais robusto e linkado do que a gente costuma encontrar aqueles conteúdos que são ofertados para o ensino médio, ok? Então, pega o caderninho, sente aí, agora vamos nos concentrar nessa complexidade do tecido conjuntivo nível introdução, ok? Então vamos lá. Bom, como que a gente começa a repensar, né, ou olhar o tecido conjuntivo? Primeiro a gente volta de novo a falar sobre a complexidade que envolve o ser humano. Então a gente lembra que tudo que nós temos aqui na Terra são feitos por átomos, tá? Então são junções de átomos. Esses átomos, se unindo, vão se tornar moléculas. Quando essas moléculas se unem com as composições para manutenção da vida ou para a existência da vida, elas se tornam organoides ou organelas, como nós conhecemos, e vamos falar muito delas futuramente e um pouquinho também aqui nessa introdução ao tecido conjuntivo nível graduação. Depois dessas organelas juntas, se tornam células. Cada união dessas substâncias, desses compostos, elas vão agir com um determinado fim, para uma determinada função e com determinadas características. Então, a junção dessas células formam os tecidos. Então, todo o corpo humano são formado por vários tecidos. E a gente vai ver que o tecido conjuntivo é um deles. Então, primeiro nós temos tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido neuronal ou tecido nervoso, né, como muitas pessoas preferem chamar, depende da literatura. Depois desse tecido, né, nós vamos ter o órgão. Então, a junção de vários tecidos vão formar órgãos. Então, não é apenas um tecido, né, que vai formar um órgão, mas a junção de vários tecidos, como nós vamos ver ali. Esses órgãos, então, junção desses órgãos com funções específicas, formam-se os sistemas, tá? Então, é o sistema gastrointestinal, o sistema circulatório, são sistemas que vão fazer esse corpo funcionar de uma forma mais complexa. E, por fim, nós temos o indivíduo. Para que o indivíduo atue, né, o seu estado de saúde, a gente vai trabalhar com a ideia de homeostase. O que é homeostase? Então, é o equilíbrio de todas essas funções atuando em perfeita harmonia. É claro que quando a gente vai falar de determinantes sociais de saúde, esse organismos, ele não é só no sentido biológico, ela também, muitos indivíduos vão formar comunidades, vão formar o coletivo, que vão formar o ambiente, que vão formar a biosfera. E tudo isso vai atingir na saúde do indivíduo. Mas vamos com calma aí que a gente vai rememorando, a gente vai voltando nessas complexidades de colocações para entender o espaço aqui que a gente está falando a respeito da saúde. Bom, então a gente vai entender um outro vocabulário para quem está chegando agora na área da saúde, na área das biológicas, quando a gente fala dessa organização de indivíduo. Porque nos livros, né, de graduação, de mestrado, de doutorado, nesse conhecimento um pouco mais profundo, a gente vai ver que há necessidade de algumas adaptações de vocabulários. Então, nesse indivíduo, nessa formação aqui, a gente vai trabalhar com nível, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala assim, eu vou olhar o humano a nível químico. O que eu quero saber? Eu quero saber quais são os átomos, as moléculas e as interações que ocorrem nesse nível aqui, que é o nível químico, nível de átomos e nível de moléculas. Lembre-se que tudo no universo, principalmente neste planeta Terra, até onde conhecemos, são formados por átomos, junções de átomos,
E a manipulação dessas junções de átomos, elas são tratadas como química, tá? Então, essas interações, essas manipulações são químicas. Então, quando eu falo que estou olhando o ser humano, ou olhando um órgão, ou olhando um sistema, ou olhando uma célula, a nível químico, o que eu estou querendo saber é lá daquela tabela de átomo, aquela tabela atômica, quais são os átomos, quais são as moléculas e como se dão as interações. Então, isso é o nível químico. Quando eu falo que estou olhando o ser humano, né, a nível celular, obviamente eu estou estudando os tipos de células. E dentro dessas células aqui, nós vamos ter as organelas, porque cada célula também vai ser formada de organelas. Então, a gente vai querer saber se a função da célula, quais são as organelas que essas células possuem, como elas interagem, mas no nível celular. Quando eu estou falando no nível tecidual, então eu estou falando que eu estou olhando, eu estou estudando, eu estou analisando este indivíduo no nível dos tecidos, nos 4 tecidos que nós já falamos. Tecido nervoso, tecido epitelial, tecido conjuntivo e tecido muscular. Então, a gente vai ver aqui, ó, que nós temos essa colocação de tecidos. Ah, mas eu estou olhando o indivíduo em nível orgânico. Então, o que eu quero saber? Como que estão, né? O que eu estou olhando aqui? Os órgãos desse indivíduo. E aí, eu quero ver se esse indivíduo no nível sistêmico, então. Então, eu vou pegar, olhar todos os sistemas, sistema reprodutor, cardiovascular. Então, eu vou olhar o sistema desse indivíduo, como ele está funcionando, e estou olhando, né? Estou estudando esse indivíduo a partir desse olhar do nível sistêmico. E, por fim, o nível organísmico que está trabalhando do indivíduo como um todo. Então, a gente vê, ó, sempre do micro para o macro, do micro para o macro. Então, quando a gente vai olhar um sistema, por exemplo, a gente não olha só o sistema avulso ou separado. Muito pelo contrário, nós vamos olhar os órgãos que compõem esse sistema, os tecidos que compõem esses órgãos, as células que compõem esses tecidos e as moléculas e os átomos que compõem também essas interações. Então, como a gente está falando de uma aula um pouco mais robusta, no nível de graduação, nós estamos partindo aqui do tecido conjuntivo, que é um tipo de tecido, e olhando também no seu nível celular e no seu nível químico, para que nós possamos entender as reações que ocorrem no processo de saúde, doença e também para que a gente possa já pensar em alguns diagnósticos a partir dessa perspectiva mais complexa. Bom, então, como eu estava falando, o nível de organização tecidual do corpo humano, então a gente já começa a colocar um vocabulário um pouquinho mais diferente, são os tecidos conjuntivos que englobam aqui rapidamente, né? Lógico que englobam alguns mais, mas só para a gente ter uma noção que o sangue é um tecido conjuntivo, né? O tecido adiposo, a cartilagem, os tecidos conectivos, os ossos, né? Então, tudo isso daqui vão ser partes ou vão ser classificados como tecidos conjuntivos. O tecido nervoso, né, que obviamente compõe aqui essa camada cerebral, o tecido epitelial, que são os tecidos de revestimento, e o tecido muscular, que é o tecido de estrutura. Depois a gente vai fazer essa aula com mais introdutória, e na medida que a gente for avançando nos sistemas, a gente volta fazendo mais algumas colocações interessantes aqui para nossa prática. Bom, a origem embriológica do tecido conjuntivo. Então, a gente lembra lá dos 3 folhetos embrionários. Quando a gente está começando esse processo de formação, né, da vida, eles vão ser responsáveis por dar vida, né, dar corpo, ambientalizar o resto do ser humano. Então, a gente começa lá pequenininho, né, lá no óvulo do esperma, a junção, formam-se os 3 tecidos, os folhetos embrionários, e esses tecidos embrionários vão dar, no processo de multiplicação celular e de desenvolvimento, né, aquele período gestacional, vão desenvolver órgãos do corpo, vão desenvolver tecidos,
depois órgãos, vão ser células, né, que vão se multiplicar, vão desenvolver tecidos, depois vão desenvolver órgãos, depois sistemas e depois o ser humano como um todo. Então, a gente lembra que no tecido conjuntivo está aqui, ó, do 3º ao 8º mês de gestação, e ele é responsável aqui, ó, o mesoderma, que é esse folheto aqui, é do meio, né? Ele é responsável, então, pelo tecido conjuntivo, pela derme, pelos ossos e músculo, pelo sistema circulatório e reprodutor, certo? Então, lá no finalzinho só, que nós vamos ter do 6º até o 9º mês, os folhetos endodermas que vão vão ser responsáveis por esses outros sistemas. Mas vamos com calma aqui, porque o nosso foco agora é o tecido conjuntivo, e a gente só tem que saber que eles são células mesenquimais que migram pelo corpo, ok? Então, onde estão localizados esses tecidos conjuntivos? Então, a gente tem um exemplo aqui. O exemplo, ó, tem a camadinha do tecido epitelial aqui em cima. Então, pensa aqui que você vai ter uma pele que é o de revestimento, né? Que vai revestir aqui o corpo, o órgão. E embaixo aqui, ó, você vai ter aqui a lâmina basal, que vai ser responsável por nutrir essa célula aqui de revestimento. Só que aqui nós vamos ter, ó, o tecido conjuntivo. Então, a gente vai ter, ele não está sozinho, né? Ele está aqui fazendo parte de um sistema. Aqui é um exemplo do tecido conjuntivo aqui no canal alimentar. Então, a gente vê aqui, ó, então essa partezinha aqui e essa partezinha aqui trata-se do tecido conjuntivo. Mas a gente tem aqui, ó, o tecido epitelial, que é essa camadinha de revestimento. Aqui no meio, o caminho do alimento, né, onde o alimento é digerido. Aqui nós vamos ter as glândulas, lembra que nós vimos lá no tecido epitelial, né, as glândulas aqui, e aí que vão sair, ó, do tecido epitelial, as camadas de músculo liso, ó, então a gente vai ter um músculo liso aqui, que é o tecido muscular, aqui, ó, um outro tecido aqui, os vasos sanguíneos aqui, ó, rede de nervos, tudo isso para compor. Então, a gente vê que o tecido conjuntivo, ele vai aparecer de várias formas, em várias junções e atuações ali colaborativas com os outros tecidos também, ok? Bom, e aí a gente vai ver aqui as principais características do tecido conjuntivo. Então, a gente lembra que lá no tecido epitelial, as células eram todas juntinhas, então não tinha matriz celular, até mesmo porque, ó, tecido epitelial precisa revestir, né? Precisa segurar tudo que está dentro. Já o tecido conjuntivo, não. Ele vai ter, ó, uma diversidade de matriz extracelular. Então, a gente vai ver, ele é um tecido, só que ele vai ter um percentual muito grande de matriz extracelular, que é como se fosse ali um tecido aquoso. E as células desse tecido, elas vão ficar jogadinhas, né? Então, elas vão ser células que são específicas para cada tecido, mas aqui tem algumas delas, como a célula adiposa, os linfócitos, os macrófagos, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, as fibras de colágeno. Então, tudo isso aqui, ó, vai estar espalhado na concepção desse tecido. Então, a gente lembra aqui, várias células fazem um tecido e cada tecido desses vão apresentar uma determinada estrutura e um determinado fim. Então, as principais características são a diversidade celular, muitas células diferentes atuando no tecido ou nos tecidos, né, que vão apresentar fins diferentes, a matriz extracelular, que é essa substância que é aquosa, e ele é um tecido que ele é irrigado e inervado em sua grande maioria. Ou seja, ele não só tem através desses nervos o fluxo, né, sanguíneo, como as mensagens, né, para o cérebro, como a gente viu aqui na frente, ó. Então, ó, muitos nervos aqui, ó, então ele tem a passagem do sangue e muitos nervos aqui que vêm lá da comunicação com o cérebro. Então, ele é irrigado e inervado, com algumas exceções. Por exemplo, a cartilagem aqui da orelha, ela não é muito irrigada e inervada, então nós sentimos menos dor. Então,
com exceção dessa cartilagem e algumas outras, a maioria desses tecidos são irrigadas e inervadas. Bom, diferenciação. Como a gente diferencia um tecido conjuntivo? Bom, pelas células que eles possuem, pela substância fundamental amorfa, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, e pelas fibras proteicas. Então, são 3 formas de diferenciar. Então, como eu sei que o tecido conjuntivo está aqui, faz parte do meu sistema digestivo, ou como eu sei se esse sistema, esse tecido conjuntivo faz parte aí, por exemplo, do meu sistema circulatório, ou se faz parte do sangue. Bom, enfim, a gente vai saber pela quantidade de células, pela quantidade e especialidade de células, tá? Depois pela substância fundamental amorfa e depois pelas características das fibras. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo aqui de uma parte que foi tirada, foi como se fosse um flash, né? E a gente vai ver aqui que nessa estrutura aqui, ó, muscular, tá aqui, ó, essa estrutura aqui do braço, digamos, numa linguagem não tão separatista acadêmica, a gente vai ter o quê? Ó, um corte longitudinal. Então, a gente vai ver aqui, ó, as células adiposas, que fazem parte do tecido conjuntivo. Aqui, ó, o tecido ósseo aqui, ó, que faz parte do tecido conjuntivo. Então, a gente vai ver uma diferença, ó, entre essa composição e essa daqui. Aqui a gente vai ter, ó, o tecido cartilaginoso bem nessa divisãozinha aqui. E a gente vai ter tecido conjuntivo frouxo, né? Aqui nesta parte aqui, ó, mais um tipo de tecido conjuntivo. Aqui nós vamos ter o tecido conjuntivo reticular e aqui o tecido conjuntivo denso. Então, olha quantos formatos de tecido conjuntivo. Então, todos são tecidos conjuntivos. E o que está mudando aqui de um tecido conjuntivo para o outro? Justamente isso aqui, ó. A característica das suas células. Então, a gente vê, por exemplo, aqui, ó, tem muito no tecido adiposo, ó, que tem como se fosse uma gordurinhas, linguagem popular de novo, então formado por células adipócitas, que são células que são detetoras, né, retentoras de gordura, e aí, ó, elas compõem essa parte aqui até com uma característica diferente, por exemplo, do tecido ósseo, né, onde aqui a gente tem um tecido muito mais denso, né, como a gente vai ver na sequência, e com matriz, ó, a matriz extracelular menor, tá? E com posições diferenciadas. E assim nós vamos ter cada um. Então, nós temos aqui uma demonstração de muitos tecidos conjuntivos que são diferentes. Diferentes por causa das suas células, diferente por causa da característica da substância fundamental amorfa e diferente por causa das suas fibras proteicas ou fibras de uma forma geral, beleza? Bom, vamos falar então aqui sobre composição, diferenciação da composição no sentido de células. Então, vamos lá. Nas células, então vamos lá, a gente tem o tecido e os tecidos são diferenciados de acordo por células. Nós vamos ter as células fixas, que são as células, claro que a gente tem variações de ambos os lados, mas essas aqui é o que a literatura fala que são as mais predominantes no tecido conjuntivo. Então, as células fixas, elas vão ser aquelas que vão pertencer ao tecido conjuntivo e elas vão ficar lá até esse tecido conjuntivo morrer, tá? Então, mesmo no processo de mitose, elas se transformam em outras células dessas. Já as células transitórias, também chamadas por errante, é aquelas que migram da corrente sanguínea para o tecido conjuntivo, para um tecido conjuntivo específico, mesmo porque a gente vai saber que o sangue também é um tecido conjuntivo. Mas, então, migra da corrente sanguínea, tá? Vai para um determinado tecido, outro tecido, né? Vai fazer a função e vai sair, vai fazer o processo de novo. Então, essas células são conhecidas como transitórias ou errantes. Então, são 4 células fixas residentes e 3 células errantes transitórias.
Quais são essas células fixas? Os fibroblastos, os macrófagos, os mastócitos e os adipócitos, que a gente vai ver lá a função de cada um deles. Já com relação às células transitórias, são as células plasmáticas, os eosinófilos e os linfócitos. E a gente vai ver aqui também a função. Aqui eu coloquei para vocês, então isso aqui seria a célula inteira. E esse aqui pequenininho, a composição dessas células são as organelas que compõem cada um tipo. Então, cada um tipo dessas células, fibroblastos, por exemplo, ele vai ter uma estrutura. Vai ter um núcleo, vai ter um complexo de Golgi, vai ter aqui todas as organelas. Essas organelas, elas se diferenciam também de cada célula. Mas para não ficar muito complexo, a gente vai focar nesse momento aqui nas células como um todo, tá? E suas funções das células como um todo. Eu fiz questão de colocar aberto para a gente entender que, assim, essas células, elas são um todo, ok? Elas têm uma função específica, mas elas são compostas de organelas. E são essas organelas que vão também lhe caracterizar, lhe fornecer funções e formatos e existência, né, específica, ok? Então, vamos falar das primeiras 4 células fixas que fazem parte desse tecido conjuntivo. Então, os fibroblastos, tá? Então, o fibroblastos, ele é um nome que é a célula mais comum, mas ela também dá origem ao fibrócito. Fibroblastos são as células novas, tá? Que vão fazer parte do tecido conjuntivo. Na medida que ela vai ficando mais velha, ela vai perdendo, vai mudando a característica e vai se tornando uma espécie de fibrócitos. Uma espécie não, vão se tornando fibrócitos, que ao ser estimulada, ela pode voltar ao seu estado de sintetização de proteínas, ok? Então, o fibroblasto são células fixa do tecido conjuntivo, é o tipo de célula mais comum. Ela se produz e mantém os componentes da matriz extracelular. Então, lembra a matriz extracelular? Vamos ver aqui. Então, aqui é a matriz extracelular, aqui, ó, cheia de líquido, né? São líquidos, entre aspas. A gente vai ver que esses líquidos, eles são compostos por moléculas específicas de vitaminas. Uma delas é o ácido hialurônico e outras vitaminas que vão dar um ambiente propício para que esse tecido seja efetivo, né? Então, a gente pode ver muitos exemplos de nutrição por esse efeito, né? Ou com micronutrientes ou moléculas que compõem a matriz extracelular. Então, quem vai produzir, né, essa matriz extracelular são os fibroblastos, porque eles sintetizam a proteína de colágeno e a elastina, e além das proteínas adesivas que farão parte da matriz extracelular. São os principais responsáveis pelo processo de cicatrização. Então, quando a gente corta, quando a gente faz uma cirurgia ou quando tem algum problema interno, quem vai fazer esse processo de cicatrização são as células que nós chamamos de fibroblastos. E aqui, ó, tem uma demonstraçãozinha breve das organelas que compõem essa célula do fibroblasto, ok? Bom, aqui eu peguei lá no History Guide, né, que é o guia ou o mapa da histologia, e a gente está vendo aqui como que a gente enxerga no microscópio essas células dos fibroblastos, tá? Do tecido conjuntivo. Então, a gente vai ver aqui, ó, que elas sintetizam, né, a substância fundamental da matriz extracelular. Então, aqui é o núcleo dela, tá vendo? Eles são frequentemente fusiformes com um núcleo alongado. Então, ele tem um núcleo aqui muito exuberante, né? Os fibroblastos ativos podem ser reconhecidos pelo seu abundante retículo endoplasmático rugoso e pelo proeminente complexo de Golgi. Então, a gente vai ver aqui, ó, as demonstrações das organelas. Então, tanto o retículo endoplasmático quanto o aparelho de Golgi
são organelas que compõem esse organismo. E aí a gente vai ter aqui uma coloração diferenciada. Por quê? Porque o núcleo aqui vai aparecer em azul, a membrana de plasma aqui, ó, vai aparecer verde, o envelope nuclear roxo, tá? Esse envelope nuclear, essa bordinha aqui, ó, que vai ser mais roxo. O aparelho de Golgi, bem desenvolvido na célula ativa, né? São em amarelo. Então, aqui, ó, amarelinho, a gente tem o complexo de Golgi. Então, nós vamos ter as mitocôndrias em vermelho, né? Oval ou em forma de bastonete, que geralmente contém cristais visíveis. O retículo endoplasmático rugoso, ele está na cor ciano. Os ribossomos anexados aparecem como partículas escuras em sua superfície, que é o citoplasma verde, né? Então, vão aparecer aqui espalhadinhos. Então, a gente percebe que isso que nós estamos falando são as organelas que compõem o fibroblastos. E o que a gente enxerga, então, no microscópio, além, né, da célula aqui dos fibroblastos, nós vamos caracterizá-los pela aparência ou por suas organelas, ok? Então, vamos lá. O que a gente pode já aprender só com esse olhar um pouco mais profundo para a questão dos fibroblastos, né? Então, a gente tem um artigo aqui falando da morfometria de fibroblastos e fibrócitos durante o processo cicatricial na pele de coelhos da raça de Nova Zelândia branco, tratados com calêndula. Então, a gente percebe que isso aqui é um experimento onde o tratamento com calêndula vai ser mensurado, né, como efetivo, né, através de testes específicos, e dali a gente tem esse monte de fármaco e um monte de tratamento que nós temos para cicatrizações internas e externas de uma forma geral, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma introduçãozinha, né? Durante a formação do tecido de granulação, fibroblastos e células endoteliais proliferam e se movem para o interior da ferida, produzindo matriz extracelular e angiogênese. Muitos fibroblastos adquirem alguns aspectos morfológicos e bioquímicos de células musculares lisas, onde essas modificações darão origem aos miofibroblastos. Os miofibroblastos participam da síntese da matriz extracelular e na produção de força mecânica, com influência na reorganização da matriz e contração da ferida. E, segundo Gabbiani, sua atividade contrátil é responsável pelo fechamento das feridas após as lesões, processo conhecido como contração da ferida. Então, aqui a gente já vai saber, para quem quer trabalhar na área de estética, para quem quer trabalhar na área de cirurgia e para a atuação da mita de uma forma geral, que essas cicatrizes, essas atuações aqui do fibroblastos, eles atuam também não só para a produção de matriz celular, mas também para a reconstrução. E aí a gente vai ver a luta até de alguns fibroblastos, de alguns remédios que procuram transformar em fibrócitos para que fique menos aparente essa cicatriz. Claro que não estamos falando apenas de cicatriz, mas como eu falei, a gente já vê que compreendendo os fibroblastos, fibrócitos, a gente já vê a aplicação bem rápida no campo da saúde. Então, a gente sabe que os fibroblastos, eles fazem parte, são uma das maiores células, né, de quantidade de células do sistema do tecido conjuntivo, e a gente vai trabalhar nesse contexto para entender as aplicações, né, da compreensão da célula do fibroblastos no tecido conjuntivo. Bom, a outra célula, né, a gente lembra que são 4 células residentes no tecido conjuntivo. A outra célula são os macrófagos, que são células fixas no tecido conjuntivo. Aqui eu coloquei um lixeirinho. O macrófago, ele vai fazer exatamente essa função de lixeirinho, através do que a gente chama de sistema de fagocitose. Então, basicamente, essas células, elas vão pegar o agente que elas que consideram nocivo ao organismo, vão encapsular,
vão digerir e aí elas vão eliminar. Aqui nós temos uma colocação. Os macrófagos são células fagocíticas que engolfam e digerem micróbios, restos celulares e substâncias estranhas. Os monócitos se desenvolvem na medula óssea, circulam na corrente sanguínea e migram para o tecido conjuntivo, onde se diferenciam em macrófagos. Então, lá no tecido conjuntivo, as células vai se chamar de macrófagos, elas vão ser fixas, mas a gente sabe aqui já que os monócitos também vão ter a mesma função, só que vão se desenvolver, né? É uma fase anterior. Elas se desenvolvem na medula óssea, vão pela corrente sanguínea, se instalam no tecido conjuntivo e ficam lá. E tem essa função. Aqui é bem interessante, porque a gente vai ter uma característica aqui dessas células. Aqui também é uma lâmina, né? Que está mostrando a característica dos macrófagos. Então, a gente vê que é uma célula grande, contém muitos lisossomos, fagossomas, vesícula, porque elas precisam trabalhar com esse material. Aqui nós vamos ter algumas caracterizações da lâmina, né, onde a gente vai identificar, mas o mais interessante é aqui, ó, isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. Então, é um tratamento bem mais, uma imagem, né, muito mais, não só amplificada, porque a gente está falando de muitos e muitos e muitos volumes, né, de extensão, de tamanho para ver, mas aqui dá para a gente ter uma ideia. Esse daqui, ó, são o micro-organismo que ela não é do corpo. Então, aqui, bactérias. Então, pensa que aqui é uma bactéria. Essa bactéria aqui vai ser seduzida pelo macrófago, que vai engolir. Então, aqui está engolindo e ele vai fazer esse processo de digestão e vai eliminar essa bactéria, né? Então, a gente vê aqui também, ó, outras células chegando. Eu falo que é o canto da sereia. Ele seduz ali essa bactéria, ele vai chegando, se mostrando bonzinho, mas, na verdade, ele quer fazer esse sistema aqui de limpar. Aqui nós temos outra varredura, microscopia eletrônica de varredura, e a gente vai ver a mesma coisa, outro tipo de macrófago que está no tecido conjuntivo, outros tipos, né, de substância, não precisa ser bactéria, pode ser restos de células também, ou outras coisas que considerem nocivo ao corpo, e está fazendo esse processo aqui. Então, esse que é a ideia, né? Esse que é a função do macrófago. No entanto, olha que interessante, um artigo aqui também, publicado em 2020, diz que a polarização de macrófagos na inflamação intestinal e homeostase intestinal. E aí ele vai falar que a polarização dos macrófagos vão trazer outros problemas, tá? De disfunções para o corpo humano. Então, veja, se essas células, os macrófagos, do tecido conjuntivo, elas precisam também atuar de uma forma certa. Aqui está falando aqui, ó, a falta desse equilíbrio no intestino pode resultar em doenças inflamatórias intestinais, onde ocorrem disfunções do sistema imunológico, levando a respostas inflamatórias exacerbadas. Nesse processo, considera-se que os macrófagos desempenham um papel fundamental. Nesta revisão, descrevemos o importante papel dos macrófagos na manutenção da homeostase intestinal e discutimos como a função alterada dos macrófagos pode levar às doenças inflamatórias intestinais. A plasticidade dos macrófagos durante a resposta inflamatória intestinal mostra o amplo papel dessas células na orquestração, não apenas do início da inflamação, mas também no seu término, bem como a cura e reparação. De fato, o estado de polarização dos macrófagos pode ser o fator-chave na definição e resolução de inflamação e da doença. Então, veja, olha que interessante. Às vezes você tem um paciente, chega até você um paciente que apresenta constante resultado de inflamação intestinal, e você vai pedir o exame de sangue e você vai ver que tem ali o processo, né, inflamatório constante e que apresenta elevados níveis de outras células que são provocadas pela resposta à inflamação. E você vai achar primeiro que não, essa inflamação é resultante daquela célula.
Mas, na verdade, não. Esse artigo está falando que pode ser, né? Existe a possibilidade dessa polarização dos macrófagos estar produzindo esse efeito inflamatório. A gente vai ver na sequência qual é a célula responsável por essa resposta inflamatória, que também vai ser predominante aqui no tecido conjuntivo, ok? Bom, vamos lá. Os mastócitos. Então, chegamos nos mastócitos. Elas são também células fixas do tecido conjuntivo, e aí chegamos nela. Ela atua contra infecções por parasitas, bactérias, combatendo alergia, promovendo o bom funcionamento do sistema imune e mantendo a saúde cardiovascular. Muito abundante na pele e no trato gastrointestinal. Possui grande quantidade de histamina e heparina. Os mastócitos liberam moléculas que dilatam os vasos sanguíneos e recrutam mais células do sistema imunológico para um local de ativação dos mastócitos. Os mastócitos, os progenitores, os agranulares, desenvolvem-se na medula óssea, circulam na corrente sanguínea e migram para o tecido conjuntivo, assim como nós vimos os macrófagos, onde proliferam e se diferenciam em mastócitos maduros granulares. Então, a gente tem aqui, ó, um mastócito, aqui são as organelas, tá? Só que aqui a gente vai ver, ó, que ele tem grânulos, tá? De histamina. Então, quando histamina e também grânulos de heparina. Então, a gente tem essas substâncias químicas, lembra? Essas substâncias são moléculas químicas, e aí, quando ele percebe aqui lá com as ativações que são feitas dos agentes que não devem pertencer, o que ele vai fazer? Pertencer ou vai fazer mal, né, ao corpo? Ele vai, ó, soltar aqui, ó, isso aqui são receptores, então ele vai buscar receptor. Ele vai jogar aqui na corrente sanguínea ou numa determinada região, por isso que às vezes fica vermelho e quente, vai soltar aqui esses reagentes, né, de heparina e histamina, e vai buscar receptores para fazer esse combate. Aqui é uma célula de mastócito, só que aqui ela está abundante, que contém substâncias inflamatórias, histamina, heparina, citocina e proteases. A estimulação por um antígeno resulta em desgranulação. Então, ela está aqui cheinha de substâncias inflamatórias, e aí, a partir do momento que ela é estimulada, ela rapidamente fica sem nada de grânulos. Então, estes mastócitos são mastócitos imaturos devido ao seu pequeno tamanho. Daí, aqui nós temos a caracterização deles. Mas a gente vê, chegou a substância que vai provocar essa necessidade de inflamação, ele vai reagir de forma muito rápida. Os mastócitos, vamos falar um pouquinho de aplicação do conhecimento. Uma das patologias que a gente pode identificar com o mastócito é a própria mastocitose, que é um acúmulo anômalo e comum de mastócitos na pele e, por vezes, em diversas partes do corpo. Então, as pessoas podem apresentar um prurido e nódulos, vermelhidão, distúrbio digestivo e, às vezes, dor nos ossos ou reações anafiláticas ou anafilactoides. Os sintomas sugerem diagnóstico e uma biópsia da pele ou medula óssea pode confirmá-lo. Caso a mastocite afete somente a pele, pode resolver sem tratamento, mas caso afete partes do corpo, não pode ser curada. Os antihistamínicos ajudam a aliviar o prurido e os bloqueadores de histamina ajudam a aliviar os distúrbios digestivos. Pessoas com mastocitose devem trazer sempre consigo uma seringa autoinjetável com epinefrina para um tratamento de emergência perante reações anafiláticas ou anafilactoides. E aqui nós vamos ter uma longa explicação a respeito da mastocitose, que pode sim desencadear um processo de mega inflamação, né, do corpo mesmo não reconhecendo esse equilíbrio homeostático e levar uma pessoa à morte. Por isso que ele coloca aqui que pessoas que são diagnosticadas devem ter uma seringa autoinjetável com epinefrina para caso de emergência. Então, nós vamos ter muitas questões que
isso aqui é uma alergia, isso aqui é um problema que pode enganar, mas que pode levar para um outro diagnóstico, mas a gente vê aqui a necessidade de se reconhecer e considerar a mastocitose. Agora vamos falar da última célula fixa, que são os adipócitos. Então a gente viu aqui lá no comecinho, né? Ele é grande na reserva de gordura. Aqui está a membrana plasmática, o citoplasma, o complexo de Golgi, que são as organelas, o mitocôndrio aqui dentro dessa molécula, dessa célula, a célula adiposta. Então, o que elas fazem? Elas armazenam gordura, funcionando não só de almofada para os órgãos, né, para que não tenha um impacto direto, mas também para calor, para equilíbrio de calor do corpo humano. Aqui nós vamos ter aquela microscopia eletrônica de varredura, e aí nós vamos ver aqui como elas são aqui bem gorduchinhas de gordura, né? Bem mesmo efetivas, né? E essas células são sustentadas por uma delicada rede de fibras reticulares, composta por colágeno tipo 3, que são essas fibras aqui, ó, que estão sustentando as células, tá? E aqui nós vamos ter um estudo, que é uma tese de doutorado, da Rafaela Vendrame, e ela colocou, o título dela é Localização e Tráfego Subcelular de aminopeptidases em adipócitos de ratos obesos e privados de alimento. A presente tese, por sua vez, supõe que a obesidade hipotalâmica e alterações decorrentes no processo de informações que chegam a esta região cerebral, bem como a privação alimentar, podem afetar o adipócito, particularmente as aminopeptidases e sua interação com os peptídeos relacionados. Então, é bem interessante essa tese para quem quer saber um pouquinho mais dos adipócitos. Bom, aí saímos das 4 células, então, fixas. Então, relembrando aqui, saímos dos adipócitos, mastócitos, fibrócitos ou fibroblastos, né? E os macrófagos. Então, fibroblastos, macrófagos, mastócitos e adipócitos. Agora vamos para as 3 células transitórias, que são as células plasmáticas, eosinófilos e linfócitos. Então, as células plasmáticas, aqui está um exemplo dela, elas são linfócitos B, maduros, que produzem grandes quantidades de anticorpos. Eles são abundantes onde quer que os antígenos possam entrar no corpo, como no trato gastrointestinal e no sistema respiratório. Então, essas células plasmáticas, elas vão, ao produzirem, né, essa grande quantidade de linfócito, vai ser uma das que vão interagir com os mastócitos aqui, ó. Então, elas vão ser trabalhar muito em conjunto com os mastócitos, através da liberação dos linfócitos B. Eles são abundantes onde quer que os antígenos possam entrar no corpo, como no trato gastrointestinal e no sistema respiratório. Então, elas ficam lá o tempo todo servindo ali de uma espécie de soldado, né, de guarda, para onde possa entrar algum agente que vá fazer mal para o corpo. Então, aqui, as células plasmáticas, elas são umas células imunológicas que podem migrar dos vasos sanguíneos para o tecido conjuntivo. Então, não é igual a outra célula que foi criada lá no tecido, né, sanguíneo, e depois se instalou no conjuntivo. Essa aqui, elas migram, tá? Produzindo bastante quantidade de anticorpos. E aqui a gente vê que são bem interessantes. Bom, aqui o que a gente tem das células plasmáticas? Como a gente já pode falar, células plasmáticas, né? Elas estão no plasma, né? Elas ficam entre o plasma e o tecido conjuntivo. O plasma, né? Ela vai ser aquela parte, uma das partes, né, que compõe o tecido sanguíneo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais assunto disso, mas o que é interessante aqui dessas células uma célula plasmática contém retículo endoplasmático rugoso abundante, dilatado com anticorpos recém-sintetizados,
um aparelho de Golgi proeminente e ausência de glândulos de secreção. Aqui nós vamos ter essa demonstração, mas a gente vê que o excesso dessas células também, então, embora elas sejam células de anticorpo, a gente vai ver que ela também vai ser responsável, o desequilíbrio nessa produção vai ser responsável pelo mieloma múltiplo. Então, é um câncer das células plasmáticas. Uma das células plasmáticas se multiplica sem controle na medula óssea e produz muitas cópias de si mesmo. Então, aquilo que era interessante, que era uma célula plasmática que é um anticorpo, a sua produção em massa, ela vai, sem controle, vai se transformar numa espécie de câncer. No câncer, uma espécie de sangue, uma espécie de câncer de sangue, tá? O mieloma múltiplo frequentemente causa dor óssea, fraturas e insuficiência renal. A idade média de pessoas com mieloma múltiplo é de aproximadamente 65 anos. Para diagnosticar o mieloma múltiplo, os médicos fazem exame de sangue, de urina e uma biópsia na medula óssea, retirada de uma amostra da medula óssea para examinar o microscópio. Os médicos geralmente tratam câncer com quimioterapia, corticosteroides e, às vezes, transplante de célula-tronco. E aí ele coloca aqui o mieloma múltiplo causas e problemas, né? Então, aí a gente vai ver que lá na sua formação, lá na medula óssea, quando se tem o descontrole das células plasmáticas, a gente pode ter o quadro de mieloma múltiplo. O eosinófilos, tá? Os eosinófilos estão envolvidos em muitos processos inflamatórios também, tá? Incluindo infecções parasitárias e doenças alérgicas e asma. Então, a gente vai ver lá que o mastócitos também, ok? Só que aqui, os eosinófilos, eles vão também circular, eles não são células fixas, né? Então, eles possuem qualidade e especificações um pouquinho diferente dos outros que nós vimos lá, tanto dos mastócitos quanto dos macrófagos. Os eosinófilos são células imunológicas que migram do sangue para o tecido conjuntivo. Eles estão envolvidos em muitos processos inflamatórios, incluindo infecções parasitárias, doenças alérgicas e asma. Eosinófilos são facilmente reconhecidos por seus glândulos distintos. Então, a gente vê aqui, ó, que são vários glândulos aqui, ó, então que eles vão trabalhar também nessas reações contra as bactérias e parasitas, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, os linfócitos. Então, lembra que a gente falou lá dos linfócitos, que a célula vai produzir muitos linfócitos. Vamos voltar aqui. Então, aqui a gente vai ter os linfócitos, são células transitórias, tem linfócitos T, linfócitos B, linfócitos NK. Então, o linfócito T participa dos processos de imunidade da célula, ok? Então, a gente viu aqui que as células plasmáticas atuam no sistema de imunidade. E as células plasmáticas, elas também vão produzir linfócitos T. Então, uma célula, um tipo de célula especializada que vai produzir outra. E esse linfócito T participa do processo de imunidade celular, que vai ser sintetizado lá pelos mastócitos. Os linfócitos B participam do processo de imunidade humoral. E o NK, citotoxicidade natural contra células cancerosas e células infectadas por vírus. Então, os linfócitos desenvolvem a capacidade de reconhecer e responder aos antígenos. Seu número aumenta dramaticamente nos locais de inflamação. Então, quando a gente está com um estado de inflamação ou uma suspeita de bactéria, a gente vai no exame de sangue e a gente vai ver todas essas células sendo investigadas, né? Sendo a quantidade para que o médico possa já ter uma percepção do diagnóstico. Bom, a eosinofilia reacional, leucemia, eosinofílica crônica e síndrome hipereosinofílica idiopática.
Então, aqui ele vai apresentar vários cenários para a produção de linfócitos que são irregulares. Então, ele vai fazer a diferença entre uma patologia e outra de acordo com a quantidade de linfócitos, tá? Então, aqui eles estão colocando ele vai colocar a eosinofilia é frequente na prática clínica, principalmente quando os valores estão entre 500 e 1000 eosinófilos UL. E indica a presença de doença parasitária, alérgica ou reação a medicamentos. Afora essas situações, a eosinofilia pode ser devida a doenças do tecido conjuntivo, infecções e, mais raramente, doenças hematológicas malignas ou tumores sólidos. Então, a gente vê que esses exames eles são pedidos inicialmente para ver questões de doenças parasitáricas, alérgicas e reações a medicamentos, mas uma quantidade muito diferencial, exacerbada, ele pode vir apresentar outros tipos de doenças, e aqui ele vai estar trabalhando com algumas dessas doenças, ok? Bom, os linfócitos são células imunológicas de morfologia semelhante que possuem funções distintas, dependendo da qualidade dos linfócitos. Então, a gente terminou aqui as 3 células, então, que são transitórias do tecido conjuntivo, são os linfócitos, eosinófilos e as células plasmáticas, ok? Então, a gente vai prosseguir aqui com a substância amorfa. Então, até agora nós falamos das 7 principais células que compõem o tecido conjuntivo. E a substância fundamental amorfa? Bom, a gente tem aqui, ó, o tecido conjuntivo, esse monte de matriz extracelular, também conhecido como substância fundamental amorfa, porque ela não tem uma forma, né? Então, o nome já diz mais ou menos. E essa substância, ela lembra que tudo é feito de átomo. Então, essa substância, ela não vai ser uma célula, vai ser substância, vai ser composta de moléculas que, em sua grande maioria, são proteicas. São moléculas de vitamina. Então, ela não chega a ser célula, todas elas nós já falamos, mas ela vai ser uma gelatina composta de moléculas, tá? Então, a gente vai ter as principais, que fazem parte, as glicosaminoglicanas, né? Então, são vitaminas, né? De açúcares. A gente vai ter os ácidos hialurônicos e a gente vai ter uma espécie, né? Essa glicosaminoglicanas vão ser muitos polímeros que vão dar unidades, né, de tipos de vitaminas diferentes, tá? Então, elas vão fazer, né, vão formar essa substância fundamental e alimentar ali, dar estrutura para o tecido de acordo com as células para que ele atue. Além da substância fundamental amorfa, nesse tecido conjuntivo, então a gente vai ter aqui ó, as células. Aqui tem um exemplozinho, ó, os macrófagos, fibroblastos, então são células que compõem esse tecido aqui. A célula adiposa, os plasmócitos, tá vendo? Mastócito, então são células separadas. Aqui, esse monte de amarelinho aqui é a substância fundamental amorfa, ou a matriz extracelular, com bastante quantidade, né, de volume, a gente pode dizer que ela é um complexo viscoso e altamente hidrofílico, né, que possui grande afinidade pela água, portanto é solúvel e composto por macromoléculas aniônicas, como glicosaminoglicanos, o proteoglicanos e glicoproteínas de adesão, tá? Então, esse aqui são macromoléculas, são moléculas grandes que vão compor essa parte da substância fundamental amorfa. Bom, e por fim, nós vamos ter as fibras também que compõem esse tecido, que são as fibras de colágeno, fibras elásticas e fibras reticulares. Então, as fibras de colágeno são fibras de tecido conjuntivo, resistência à tração e resistência ao alongamento. Então, elas dão mais firmeza ao tecido conjuntivo. Já as fibras elásticas contêm elastina. Pode ser esticada, mas ainda assim vai retornar ao seu comprimento original.
e as fibras reticulares, que contêm o colágeno tipo 3, que seria um suporte de fibras finas. E aqui a gente tem aqui o exemplozinho da fibra colágena, a fibra elástica e a fibra reticulares. Então, a gente viu aqui, por exemplo, a fibra reticular, quando a gente foi ver aqui os linfócitos, ó. Então, a gente viu, os adipócitos, ó. Então, a gente tem aqui os adipócitos e aqui as fibras reticulares bem fininha aqui, dando sustentação para essa célula, né, dos adipócitos. Bom, e aí nós vamos ter as fibras de colágeno, são o tipo de fibra mais abundante na matriz extracelular do tecido conjuntivo. Pelo menos 30 tipos foram identificados em humanos e compreendem cerca de 30% do conteúdo proteico de todo o corpo. O tipo mais comum são o colágeno tipo 1, abundante na pele, tendões, ossos e órgãos, o colágeno tipo 2, abundante na cartilagem, o colágeno tipo 3, forma fibras reticulares, e o colágeno tipo 4, que forma a lâmina basal, que vai dar sustentação, né? A gente lembra que a lâmina basal, ela vai dar nutrição, né? Ela vai dar vida para o tecido epitelial. Daí fala aqui do colágeno tipo 1, né? E tem aqui uma imagem de micrografia eletrônica de varredura do colágeno tipo 1. Do colágeno tipo 2, fala que ele é o componente estrutural da matriz extracelular. Ele forma uma espécie de fibrilas organizadas em direções aleatórias. E o colágeno tipo 3, que reticulares formam rede de suporte para células de vários tecidos e órgãos. Essas redes são difundidas incluindo o fígado, a medula óssea, os órgãos linfóides, o endotélio capilar e as fibras musculares, tá? Aqui também uma imagem da micrografia eletrônica de varredura das fibras reticulares, de um seio medular e um linfonodo. As fibras reticulares são compostas de colágeno tipo 3, que se reticula para formar uma malha fina. Aqui nós temos uma amostra do colágeno tipo 4, também é uma imagem de varredura, e de uma seção tangencial da membrana plasmática de uma célula muscular esquelética. Então, isso aqui é bem interessante. As fibras elásticas, como elas se organizam aqui, que são encontradas na pele, nos pulmões, nas artérias, nas veias, tecidos conjuntivos propriamente ditos. E, por fim, as formas de classificação. Então, esse tecido pode ser tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo ou denso, modelado ou não modelado, tecido conjuntivo de propriedades especiais, como o tecido adiposo ou hematopoético, e tecidos conjuntivos de consistência rígida, como os tecidos cartilaginoso e o tecido ósseo. Bom, o que seria então o tecido conjuntivo frouxo e denso? Tá? São diferentes, né? O frouxo é frouxinho, né? Abertinho, e o denso ele é mais grudadinho. O tecido conjuntivo frouxo areolar é altamente celular, com arranjo esparso e aleatório de fibras. O tecido conjuntivo denso contém principalmente fibras de colágeno com pouca substância fundamental amorfa. O padrão das fibras de colágeno distingue entre os dois tipos. O tecido conjuntivo denso regular, que é o padrão regular de fibras paralelas e orientadas na mesma direção, e o tecido conjuntivo denso irregular, que é o padrão irregular de fibras entrelaçadas em múltiplas direções. Já o tecido conjuntivo frouxo, né, como a gente pode ver aqui nessa micrografia eletrônica de varredura, ele é esparso. Então, ele vai altamente celular, só que consistindo de células fixas, por exemplo, os adipócitos e o fibroblasto, e células transitórias, como os glóbulos brancos. Só que eles são esparçados, os espaçozinhos deles não são tão grudadinhos, ele tem maior quantidade de matriz extracelular. Aqui está uma demonstração do tecido conjuntivo denso e regular, né? Então, a gente pode ver, ó, que a gente tem pouco espaço, ele tem muita fibra de colágeno, e ele é regular porque ele tá, ó, parece que passou um pentezinho dele aqui, que ele oferece maior resistência. Aqui nós temos o tecido conjuntivo denso e regular. Então, na micrografia eletrônica de varredura,
a gente vê aqui, ó, são realmente muitas fibras, tá? De colágeno, mas elas são entrelaçadas, como o próprio nome diz. Ele é denso, porque tem muito, ele vai ter resistência, mas ele é irregular, porque ele não tem essa regularidade na sua formação. Funções gerais, para a gente terminar aqui, quais são as funções gerais do tecido conjuntivo? Bom, conectar tecidos, sustentação, preenchimento, absorção de impacto, resistência e tração, elasticidade, armazenamento de energia, defesa, coagulação sanguínea, cicatrização, transporte de gases, nutrientes e catabólicos, tá certo? Então, terminamos nossa linha básica inicial de tecido conjuntivos. Falamos um pouquinho das células que compõem o tecido conjuntivo e depois nós vamos voltar explorando um pouquinho mais essas células, suas organelas e seus componentes químicos, ok? Espero ter ajudado. Um grande abraço e até a próxima. Yeah.